Muito bem, olá para você, seguidor e seguidora do portal Boca no Trombone, muito prazer, eu sou o Carlos Solek e estou aqui no BNT Entrevista hoje para conversar com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, ele que é do PSD. Olá para você, deputado, muito prazer. Prazer é meu, Carlos, falar com você, com a tua audiência, né, com o Boca do Trombone aí, que sempre tem uma audiência selecionada e obviamente, papo reto aqui, né, para falar os temas que são de interesse da população dos Campos Gerais e que de toda a região, com que a gente tem uma relação muito fraterna sempre, afinal de contas, essa região dos Campos Gerais é uma região que tem progredido muito, uma região que tem avançado, claro, graças à pujança, né, dos empreendedores, mas com uma participação substancial dos trabalhadores, né, que tem um diferencial de qualidade de mão de obra e, enfim, de todos aqueles que compõem essa ampla região de desenvolvimento do estado do Paraná e que eu tenho muita satisfação também de representar aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente, deputado. O senhor falou aqui de Carambeí, nós vamos falar de um assunto que impacta Carambeí, mas não só Carambeí, como todos os Campos Gerais, como toda a região metropolitana de Curitiba, que é o pedágio. O senhor tem feito críticas diversas sobre o pedágio, né? Até falou em uma sessão recente na Assembleia Legislativa que o pedágio é um pesadelo do Paraná. Eu queria saber do senhor quais as principais críticas que o senhor tem em relação a essa nova concessão dos pedágios que iniciou agora no último mês de março. Primeiro, uma constatação, né? A gente já verificou que o poder público, seja o governo estadual ou o governo federal, não tem condições de manter as rodovias, sejam as estaduais e federais, sem a cobrança de pedágio. A forma que escolheram de poder fazer a cobrança do pedágio foi através de uma licitação de uma concessão de serviço público, né? Você concede o serviço público quando você reconhece que o setor privado pode fazer mais barato e de forma mais eficiente um serviço que é obrigação do poder público. Então, eu sempre me pautei na questão da construção de uma modelagem de pedágio para o Paraná que fosse muito diferente da anterior, onde nós pagávamos preços abusivos e onde as empresas não realizaram as obras que estavam previstas e os paranaenses, durante 24 anos, pagaram uma conta altíssima, né? Eu sempre disse, sempre comparei que era um terrível pesadelo que nós vivemos durante 24 anos. Eu tenho essa expressão, eu usava justamente para poder definir isso. O que eu disse outro dia, que o pedágio não pode virar um pesadelo, é porque eu percebi que, especialmente uma das concessionárias, essa que venceu a licitação do lote 1, que é a Via Araucária, que é responsável pela praça de São Luís do Purunã e outras praças de pedágio, ela iniciou, primeiro que ela não fez como havia sido prometido, né, pelas autoridades competentes, fossem as estaduais ou federais, que haviam prometido que seria feita, antes da cobrança do pedágio, a recuperação completa da via, inclusive com sinalização, recuperação da pista, né? Isso acabou não acontecendo, o contrato veio diferente, isso só vale para pedágio novo, e para as praças já existentes, a empresa podia só reformar as praças de pedágio e começar a cobrar a tarifa de pedágio. E a gente percebe, né, que eles entraram devagar na pista, né? Eles têm 1 ano para os trabalhos iniciais e nós começamos pagando o pedágio desse primeiro dia. Ou seja, na verdade, é muito complexo. Além disso, nós estamos observando observamos um verdadeiro caos nos primeiros dias de funcionamento, inclusive desse feriado até que se agravou tudo, mas isso tem se estendido ao longo dos dias, porque esse contrato tem um mecanismo moderno, muito interessante, que é que quando forma uma fila de mais de 200 metros em horários normais, ou de 400 metros em horário de pico, limitado ao tempo de 15 minutos, a empresa concessionária ela tem a obrigação de liberar o tráfego, ou seja, abrir as cancelas e não cobrar a tarifa de pedágio para dar fluidez. E daí, claro, na hora que ela voltar, na hora que ela fecha o pedágio, tem que estar observando esses parâmetros. Isso está no contrato. Se ela não cumprir isso, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem a obrigação
de multar as concessionárias. Por quê? Porque além do usuário pagar a tarifa de pedágio, não foi feito o que foi prometido, que era recuperar a rodovia antes de cobrar a tarifa de pedágio. Eu mesmo me surpreendi, porque eu achava que ia, depois do contrato assinado, entre 6 a 8 meses para o início efetivo da cobrança da tarifa de pedágio, por conta do que havia sido prometido, né? Mas que, infelizmente, só vale essa regra, eles fizeram uma exceção, só vale para a praça de pedágio nova. Praça de pedágio que já era existente, não vale essa regra. Então, começaram a cobrar. No caso da Via Araucária, ela não tem nenhuma praça de pedágio nova, tudo praça existente. Ou seja, ela começou a cobrar no primeiro dia, né? E, obviamente, agora tem um ano para fazer algum tipo de trabalho inicial, que, na verdade, é um tapa-buraco, cortar o mato e fazer sinalização. Se ela não fizer isso, sim, aí nós temos que fiscalizar muito, porque se ela não fizer isso, no trecho da concessão dela, a tarifa tem que ser reduzida em 40%. Então tem que ser muito bem fiscalizado esse processo todo da concessão. Por outro lado, nós sabemos que o lote 1, ele pega uma região que é ali começa, né, no entroncamento da 376 com a 277, ou seja, já quase em São Luís do Purunã, não é? Ali no chamado Espreia, e desce em direção 277 ao relógio, né? Que é a praça a praça de que é o entroncamento lá, de novo, né, que tem a rodovia. E de lá para lá é o lote 6. E o lote 1 vem até Araucária, né, vem até Lapa, enfim, eles administram esse trecho de pedágio. Agora, nós estamos discutindo, já começou até onde foi liberados os documentos pelo TCU, está sendo feita a modelagem e o debate sobre o leilão do lote 3, o lote 6. O lote 3 tem tudo a ver com Ponta Grossa e Campos Gerais, porque é o lote que vai fazer a manutenção e as obras previstas na rodovia do Café, né? Que tem os contornos aí de Ponta Grossa, são 2 contornos que tem previsão de serem executados, e além do que, de obras de duplicação, enfim, que tem que concluir, no caso, com 60 quilômetros para trás da BR-376, rodovia do Café, que não foram duplicados. Isso faz muita falta, além da 445, para chegar em Londrina. Então, esse lote 3 é um lote muito importante que pega todo o norte do Paraná. Enquanto o lote 2, que é o lote que começa em Ponta Grossa e sobe para Singese, sobe para Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, vai até Cornélio Procópio, o lote 2 já está sendo explorado pela EPR, né? que, pelo menos na cobrança de pedágio, até agora, com exceção do pedágio para a praia, que teve problemas de filas, de formação de filas, parece que tem tido uma administração melhor, pelo menos na cobrança do pedágio. Agora a gente precisa ver o desempenho dela em relação à manutenção da rodovia. Eu tenho conversado com os diretores, inclusive da EPR, e ele tem me garantido que eles vão cumprir os prazos, que eles estão com 55 equipes trabalhando na rodovia, enfim, que eles vão conseguir cumprir os prazos que estão previstos no contrato. É o que nós esperamos, obviamente, deles. Agora, a crítica que eu faço em relação ao pedágio, e que fiz durante o final de semana de forma intensa, eu tenho uma relação direta, que foi construída com um diálogo, o presidente nacional da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali. E eu tenho o WhatsApp dele, eu passo todas as situações que nós vivemos aí. Ele tomou providências em Brasília, baseadas em informações, foi verificar, prestou contas, ou seja, agiu. Eu tenho que reconhecer que o presidente da ANTT agiu quando foi demandado aqui por nós aqui. Agora, nós sabemos que, mais do que a ANTT tem que ficar puxando a orelha e chamando a atenção da concessionária, a concessionária sabe que ela tem uma obrigação contratual. Essa obrigação contratual, ela tem que abrir a cancela de pedágio com fila de 200 metros em horário normal e 400 metros em horários de pico, limitado a 15 minutos. Se não fizer isso, é uma infração. E a soma das infrações pode levar, inclusive, à caducidade da própria concessão. Então,
o que tem que fazer agora, os órgãos de fiscalização, no caso, a NTT, ela tem que agir para defender o interesse dos usuários. Nós temos que acompanhar agora os leilões lote 3 e 6, que vão ser ainda, se Deus quiser, esse ano. Quando eu digo se Deus quiser, porque nós precisamos de infraestrutura no Paraná. Então, assim, eu não sou contra, sob nenhuma hipótese, a existência de pedágio, porque alguns aí, né, para poder descredenciar a crítica que a gente faz, falam que o Romanelli é contra o pedágio. Não, eu sou contra tarifa injusta, eu sou contra a não realização de obras, eu sou contra, de fato, que não se cumpra um contrato em que a empresa assinou e o poder público assinou de boa fé. Então, é isso que eu efetivamente defendo, que se cumpra aquilo que está pactuado, de forma absolutamente rigorosa, que se cumpra os prazos, né? Então não adianta a gente querer exigir aquilo que não está no contrato. Eu, inclusive, quero fazer mudanças no contrato do lote 3 e lote 6, para que haja, de fato, a manutenção, pelo menos, os trabalhos iniciais sejam realizados antes do início da cobrança da tarifa de pedágio. Por quê? Porque não tem cabimento. Os motoristas estão se sentindo desaforados. A rodovia continua sem sinalização, está cheia de buracos, cheia de canaletas por causa do excesso de peso dos caminhões. Nós estamos com estradas sem balanças, as balanças não estão funcionando. Nós estamos com um mínimo de policiamento rodoviário nas estradas, tanto estradas estaduais quanto federais. Ninguém está fiscalizando tacógrafo de caminhão para ver se o caminhão está com excesso de velocidade, se está andando em excesso de velocidade, se está com excesso de peso. Nós precisamos dar uma disciplinada nisso tudo, porque, olha, você está em Ponta Grossa, como todos que estão nos ouvindo aqui, ou Ponta Grossa dos Campos Gerais. Todos veem quantos acidentes tem todos os dias dessa bendita estrada na rodovia do Café entre Ponta Grossa e Curitiba. Mas por quê? Todos eles causados por excesso de velocidade. Você pode ver que são caminhões carregados com excesso de velocidade, que saem da pista, desmancham a carga, interrompem o fluxo. Mas por que isso? Por que nós nunca tivemos tanto acidente assim antes? Porque no Brasil virou um libera geral. Quando houve no governo anterior, e esse ainda não colocou ordem na situação, houve um libera geral, deixaram de exigir um exame toxicológico. A polícia rodoviária, na verdade, parou de fiscalizar. Você hoje não tem radares nas rodovias para fiscalizar excesso de velocidade. Porque tem muita gente que fala, radar é uma indústria da multa. Ora, eu, por exemplo, eu não tenho multa nenhuma. Por quê? Porque eu respeito a velocidade. É só você respeitar a velocidade. Tudo bem, às vezes você passa num radar, pode acontecer que você estava distraído, era 60, você passou a 70, vai ser multado, faz parte do processo. Agora, você tem que limitar a velocidade, porque muita gente morrendo, famílias desfeitas, é um pavor. Toda hora a gente recebe as notícias, né? Vidas interrompidas, tudo por imprudência, tudo por irresponsabilidade. Então, eu entendo assim, na medida que as concessionárias estão voltando para as rodovias, as rodovias têm que voltar a ser bem administradas, tem que voltar a ter policiamento rodoviário ostensivo, forte, fiscalizando, colocando ordem na estrada, limitando a velocidade, punindo os que descumprem a lei. É muito simples isso. A gente tem que preservar a vida das pessoas. Certo, deputado. O senhor, em umas sessões da Assembleia recentes, também citou alguns estudos que foram feitos antes da licitação ser promulgada, né? Citando o estudo, por exemplo, de São Luís do Purunã, que o tráfego ali seria o dobro do que estava previsto. E aí o senhor já faz a crítica aí desse congestionamento, essa lentidão para passar no pedágio. Eu queria saber do senhor, essas críticas do contrato, o senhor acha que poderiam ser revistas antes? O senhor tem críticas a esse modelo de pedágio que fizeram aqui no Paraná? Sim, porque veja, como é que você define o preço de uma tarifa? As tarifas voltaram, diferente do que afirmavam algumas autoridades, falavam assim, vai ter desconto de 50%. Não é verdade. A tarifa encerrou ali em 9,60 por veículo leve, em novembro de 2021,
e voltou a 8,70 em março de 24. Você pode atualizar pela inflação 15%, vamos dizer que a inflação seja 15%. O transporte de carga e compensação está mais caro do que estava antes, porque você multiplica, não tem um diferencial de redução da tarifa do transporte de carga do eixo comercial. Então, se você pegar um caminhão, você vê que o caminhão, por exemplo, caminhão de 6 eixos, lá em Paranaguá, né, que é naquela pedágio São José dos Pinhais. Lá, por exemplo, um caminhão de 6 eixos, que é uma carreta normal, ela pagava, em novembro de 2021, pagava R$ 117. Agora, voltou pagando R$ 135,99. Ou seja, cadê o desconto de 50% que ia ter na tarifa de pedágio? Então, o fato concreto é assim, a gente tem muita lorota sendo contada, muito blá, 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 e no mundo real, no mundo da prática, a gente vê que está faltando a manutenção e a tarifa de pedágio voltou praticamente no mesmo preço que era. Sendo que depois de duplicação de rodovias, inclusive, as tarifas de pedágio vão subir 40% no valor real. Então, lá na frente, o usuário de rodovia vai ter cada surpresa aí que você nem imagina. Nós cansamos de fazer esse alerta, de discutir, debater, café parlamentar do pedágio. Aliás, nós tivemos uma conquista importante que uniu, inclusive, a Assembleia Legislativa, foi quando nós derrotamos aquele modelo de outorga, né? Porque eles queriam cobrar mais uma espécie de imposto do paranaense, que era uma taxa de outorga. Eles queriam arrancar entre 6 e 9 bilhões de reais da economia paranaense. Isso nós conseguimos derrotar, mudamos, foi para o sistema de menor preço, mas, infelizmente, mesmo no último leilão, né, nós não tivemos disputa, foi só uma empresa que participou, que não deu desconto nenhum. Né? Tanto que a tarifa de pedágio de Carambeí está custando por veículo leve R$ 11,40. Né? É um pouco superior, se não me engano, quando encerrou a concessão. Até preciso checar esse número que estou falando, mas eu preciso verificar isso. Quanto que era essa tarifa aqui, para não dar o número errado aqui. Mas é um número muito próximo do que era anteriormente. Né? Ou seja, a gente sabe que a PR-151 tem uma rodovia com grande fluxo de veículos, mas, por outro lado, a gente sabe que nos Campos Gerais, toda essa região que envolve Ponta Grossa, Carambeí, Castro, até Piraí, toda uma região agrícola, com agroindústria, você tem muito arranjo produtivo local, né? Você tem, enfim, caminhões que transitam por essas rodovias, eu vou dizer que mais de 50% desses caminhões, talvez 60%, são caminhões da própria região, né? Não são veículos de fora que estão cortando a região, são veículos da região, e a gente sabe que isso tem um preço que é caro, porque isso aumenta o custo, né, do setor produtivo, estoura lá no preço de custo do produtor, né? Se soma o agricultor que paga a conta no final, né? Ou seja, tudo isso, essa conta alguém paga, né? Não é o governo que paga. Quem paga a conta é quem usa a rodovia. Quem usa a rodovia vai cobrar de alguém a tarifa de pedágio que ele pagou. Então, por isso que a gente fala que tem que ter uma tarifa justa para poder, de fato, justificar, não é? Ter uma relação custo-benefício boa. Então, deputado, o senhor criticou aqui esses modelos, até o senhor fala da extinta Frente Parlamentar do Pedágio, qual o senhor era uma das lideranças. O senhor acha que a Secretaria da Infraestrutura do Paraná ignorou o senhor em algumas propostas que haviam sobre o pedágio para fechar essa licitação o quanto antes? Olha, na verdade é o seguinte, né? A Secretaria de Infraestrutura e Logística, ela agiu, na minha avaliação, até um determinado momento, com muita lucidez e muita correção. Depois, na verdade, resolveu politizar a questão, que eu, inclusive, sempre achei muito ruim, porque nós nunca tratamos esse tema como um tema político. Ao contrário, nós fizemos audiências públicas para debater a questão do pedágio do Paraná, inclusive em Ponta Grossa e região. Nosso debate sempre foi um debate de alto nível,
nós discutimos, nós nunca fizemos nenhum tipo de crítica, seja quem fosse, não é? Sempre tratamos todos com muito respeito, e as eventuais divergências nós colocamos o que é a divergência em termos de modelagem do pedágio, né? É claro, cada um tem um posicionamento político, defende aquilo que acredita, né? Eu sempre disse que o pedágio não ia ficar 50% mais barato. A gente via o caminhar disso tudo. Agora, quem está pagando tarifa de pedágio está vendo que, não, obviamente, não vai pagar isso, né? Vai ter os preços, quando voltar, inclusive, o lote 3, aí, que é a rodovia do Café inteiro, vai voltar o preço, né, praticamente do que era antes. E olha, pode atualizar o outro preço com os 15% de inflação de lá para cá, você vai ver que ainda assim continua com o preço alto. Então, que assim, né, a realidade que a gente tem é outra. Eu mesmo defendi sempre que nós devêssemos ter feito a licitação exclusivamente pelo menor preço, ainda antes do término das antigas concessões, porque o Estado sabia que ia acabar o contrato, que o contrato não podia e não devia ser renovado. Isso agiu muito corretamente o governador do Estado, o Ratinho Júnior. Porém, o governo estadual, ele foi instado a passar para o governo federal as rodovias estaduais para que a licitação fosse feita em Brasília. E em Brasília, eles demoraram para fazer a modelagem e foram levando num ponto que daí é o seguinte: não quiseram fazer no ano da eleição, que podia fazer a licitação, né? Ou seja, na verdade, eles foram enrolando para fazer isso, não quiseram fazer antes da eleição, para não causar impacto contrário ao que nós queríamos, né? Só me que a praça de Carambeí, não a praça é o lote 2. Só estou checando o preço aqui. 11,50, 11,45. É isso. Ela voltou com 11,40, na verdade. O valor final da concessão era 11,50, voltou 11,40, o preço da tarifa de pedágio de Carambeí. 10 centavos a menos, né? No caso de Paranaguá, 70 centavos a menos o veículo leve. Era 23,30, que dava comprovado superfaturamento de 30%, mas ela voltou com uma redução ainda de 70 centavos, 22,60, né? Então, conhecemos aqui que ficou muito longe dos 50% de desconto que havia sido. O que na verdade queremos, e nós estamos aqui na Assembleia no trabalho agora, nós vamos ter na próxima terça-feira, dia 9, a presença aqui das duas concessionárias, do lote 1 e do lote 2, aqui na Comissão de Obras, né? Onde nós vamos fazer uma série de questionamentos aqui sobre os cronogramas, os prazos de obra, respeito ao contrato em relação à abertura das cancelas quando tiver, né, esses tempos de espera, porque a reclamação está muito grande mesmo do usuário da rodovia. Além disso, nós precisamos novamente contratar uma consultoria técnica robusta para poder analisar muitos dos detalhes do lote 3 e lote 6. Lote 3, como disse, ao norte do Paraná, até Ponta Grossa, até aqui até São Luís do Purunã, né, até o deslocamento da 376 com a 277, passando por Ponta Grossa. E o lote 6 é o lote que começa no relógio, na 277, e vai até Foz do Iguaçu, e depois vai para o sudoeste do Paraná também. Um lote muito grande e muito importante, né? São obras assim fundamentais, são as principais artérias do Paraná, e a BR-277 e a BR-376, são as duas principais rodovias paranaenses. Então, deputado, o senhor fala sobre o pedágio, né? Faz críticas abertas sobre o modelo, como está sendo, mas o senhor também faz parte do PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior. E eu queria saber se essas críticas que o senhor faz, o senhor acha que afeta a sua relação com o governo, com a base do governo, ou o senhor se considera um aliado independente que apoia o governo, mas faz críticas pontuais com essa do pedágio? Olha, eu tenho uma conversa muito franca com o governador Ratinho. Ele nunca me criticou. Ele sempre ouviu as minhas ponderações, não é? As minhas críticas são dirigidas
as questões, a causa. Eu não estou aqui para poder questionar ninguém. Veja só, se alguém se incomodar, é que vestiu a carapuça da crítica que eu estou fazendo, né? Não fui eu que saí por aí nas rádios, na televisão, nos blogs, prometendo que antes da cobrança da tarifa de pedágio ia ser feita a recuperação da via e da sinalização. Não fui eu que fiz isso. Quem quiser vestir a carapuça, que vista a carapuça, né? Agora, que falaram isso é que tem responsabilidade. A questão que envolve o pedágio, a abertura das cancelas, eu tive que ficar brigando sozinho, inclusive aqui no começo, porque as pessoas achavam que eu estava louco, que não tinha no contrato a obrigação da empresa abrir, não é, a cancela, né, com 200 metros de fila ou 400 metros de fila. Está no contrato, é obrigação da concessionária. As concessionárias não tinham lido, não sabiam, né? Ou seja, na verdade, são mecanismos que tem. Por exemplo, as concessionárias, elas sabiam que iam começar a cobrar a tarifa de pedágio. Bom, você pode ver, porque quem vem para Curitiba vai ver que tem uma baiazinha só de pedágio ali em São Luís do Purunã, por via fácil. Talvez duas agora, mas é uma que está. Ninguém fez campanha dizendo, vamos colocar o via fácil que isso agiliza o pagamento do pedágio, agiliza tal. Não. Ou seja, por quê? Porque o contrato tem um mecanismo, que é interessante, inclusive, que ele dá 5% de desconto do valor da tarifa para quem utilizar o sistema de pagamento eletrônico. Por quê? O pagamento eletrônico vai reduzir muito o custo da concessionária. Você não vai ter que ter ninguém na cabine cobrando nada. Um posto de cabine de pedágio, com um funcionário trabalhando lá, no mínimo, são 4 funcionários que são turnos de 6 horas, né, que você funciona, são 7 dias por semana, sábado, domingo, período noturno. É um custo alto cada cabine de pedágio, da cobrança de pedágio, de mão de obra que você tem. Olha, se você coloca o via fácil, esse custo deixa de existir. Esse profissional vai trabalhar em outra área, obviamente, né? Agora, eu digo isso por quê? Porque as concessionárias não se interessaram em poder, de fato, estimular o via fácil. Nem estão estimulando, não, continuam sem estimular a implantação do sem parar do via fácil, né? Que é a solução que tem para poder, de fato, dar fluidez no sistema de cobrança de pedágio. Senão, o que vai acabar acontecendo? Se eles não fizerem isso, porque nós sempre, isso foi quase uma acusação que nós fizemos. Quando foi feito o levantamento, em 2019, foi subestimado o fluxo de veículos. E de 2019 para cá, que foi feito o levantamento, são praticamente 5 anos que foi feito o levantamento, mais do que dobrou o fluxo de veículos. Aumento da produção agrícola, a safra, sendo o Porto Paranaguá, ele saiu de 30 milhões para 65 milhões de toneladas. Então, tem um aumento brutal do fluxo de veículos para Paranaguá. E tudo passa por essas rodovias. Ou seja, você tem um aumento do fluxo. Inclusive, esse aumento do fluxo, nós sempre entendemos que ele tem que reduzir o preço da tarifa, né? Que é uma discussão dura que ele tem. Nesse lote 3 e 6 já tem um dispositivo melhor do que tem no lote 1 e 2, porque ele não está 100% com a banda conforme nós havíamos previsto a questão da receita. O fato concreto é assim, tem muitos pontos desse contrato que precisam ser ajustados, porque senão a concessionária ela fica 30 anos, né, ganhando indevidamente, né, e a gente fica pagando uma tarifa mais alta do que devíamos pagar. Então, o que nós queremos é que seja justa essa cobrança de pedágio. Ora, eu conheço bem o governador do Paraná, Ratinho Júnior. O governador, sob nenhuma hipótese, vai querer que alguma coisa não seja correta em relação ao pedágio, ou seja na cobrança, seja o que for. Agora, se tem algum outro que fecha aquela pulsa, problema dele. A minha relação política é com o governador do Paraná e é uma boa relação. Eu sou líder da bancada do PSD aqui na Assembleia Legislativa, e falo o que falo e sempre vou falar, e na verdade todos me conhecem muito bem, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu sempre defendo e luto por causas daquilo que eu acredito, né?
E se eu tiver errado, o Manete está errado. A concessionária não tem obrigação de abrir a cancela de pedágio. Nós não. Ou seja, a pessoa tem que dizer que eu estou mentindo, que eu estou faltando para a verdade, ou que eu estou inventando moda. E eu disse claramente, mostrei para os meios de comunicação, inclusive, que isso estava no contrato. Quando todo mundo achava que não era necessário fazer isso. Mas por quê? Porque muita gente, infelizmente, que exerce autoridade não sabe quais são os regulamentos do funcionamento do contrato, né? Aliás, é muito interessante que jornalistas mais atentos, inclusive, eu cito o exemplo aí de Ponta Grossa, acho que não é tua concorrente, mas a Marielle Martins, por exemplo, ela havia me passado até um dispositivo do contrato, ela chegou a passar para mim, porque ela tinha lido, você veja, o que ela teve, ela é uma jornalista, na minha avaliação, extremamente correta, ela fez a leitura e descobriu onde é que estava o dispositivo que obrigava a empresa a abrir a cancela, né? Ou seja, ela até me perguntou, isso aí não vale? Falei, claro que vale, é isso. Então, assim, não é tão inacessível assim, e teve muita autoridade que, boquinha fechada, não falou nada, ficou bem quietinho. Então, deputado, nosso tempo está acabando agora aqui, já são mais meia hora de entrevista. Eu agradeço a presença aqui no nosso portal, a sua entrevista, as declarações sobre o pedágio do Paraná. Muito obrigado pela sua entrevista e até mais. Cara, senhor, aqui eu quero te agradeço aqui, o prazer é muito grande de falar com você, falar também de outros temas, de outra oportunidade que não seja o pedágio, ou voltar a carga com o pedágio, se for necessário, porque para nós é muito importante tratar desses temas todos. Eu estou muito preocupado com essa questão da segurança das estradas, é um problema muito grave. Hoje, ainda conversei hoje longamente com o presidente da FETranspar, o coronel Sérgio Malucelli. Eles têm feito cursos de qualificação, de capacitação dos motoristas, né? Não é por falta de investimento, mas nós estamos com um problema grave de fiscalização e nós entendemos que tanto a Polícia Rodoviária Estadual quanto a Federal tem que aumentar urgentemente o efetivo nas nossas rodovias. Certinho, então. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista aqui e até mais. Tchau.